Prezados irmãos e irmãs, esse pequeno trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, a resposta que Jesus dá a um dos fariseus, não pode ser interpretado como um simples resumo excludente que Jesus faz da lei. Jesus, ao responder qual é o primeiro e mais importante mandamento da lei de Deus, nos dá uma chave de interpretação para toda a Escritura. Nós não podemos pensar que Jesus, ao responder esta pergunta, estava simplesmente pegando dois mandamentos que são fundamentais, que são importantes, e os demais podem deixar de lado, de forma nenhuma. Por isso que as últimas palavras de Jesus, do Evangelho de hoje, dizem justamente isso. A lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Isto é, a lei e os profetas é o jeito que os judeus chamam as suas sagradas escrituras. E portanto Jesus está dizendo que tudo depende do amor, e do amor a Deus, e semelhante a este amor a Deus, o amor ao próximo. E por que nós dizemos isso? Porque se nós colocarmos de lado e até excluirmos os outros mandamentos, nós não vamos saber de forma concreta o que significa amar a Deus e o que significa amar o próximo. Jesus, evidentemente, faz uma síntese de toda a lei e, de modo particular, dos 10 mandamentos. Mas só é possível compreender a síntese de alguma coisa quando nós conhecemos isso. Então imaginem alguém que estivesse se preparando para uma prova e lesse apenas a síntese de um livro. Estaria se arriscando a encontrar uma pergunta que não soubesse a resposta. Então, a síntese nos dá como que a iluminação, a perspectiva, mas não substitui o conteúdo. E por isso, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo, Jesus está nos convidando, está nos advertindo que nós não podemos esquecer a Escritura, a lei e os profetas, e muito menos desprezar os outros mandamentos. Esta pergunta que este fariseu faz a Jesus tem uma motivação, e uma motivação que não é das mais bonitas: colocar Jesus em prova, experimentar Jesus. Diz São Mateus, para experimentá-lo. E o que significa isto? Em primeiro lugar,
saber se Jesus conhecia os mandamentos. Hoje, quando nós perguntamos, se espera, até mesmo as crianças que estão se preparando para a primeira comunhão, que saibam, se nós perguntarmos quantos são os mandamentos, todos nós sabemos 10 mandamentos. Mas se perguntarmos quais são os mandamentos, hoje já muita gente não sabe mais. E não sabe porque interpretou de forma errada a síntese que Jesus fez. Porque acha que basta apenas dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas se os 8 mandamentos, se pudéssemos dizer assim, são justamente expressões concretas desse amor a Deus e ao próximo, se a gente não sabe, como é que vai amar? Como é que vai viver esses 2 mandamentos? Então, nós não podemos cair neste perigo, neste erro, de minimizar as coisas, de reduzir as coisas, de fazer o mínimo das coisas, porque isso é uma interpretação distorcida do que Jesus disse. Então este fariseu, com o seu grupo, eles querem saber se Jesus conhece os mandamentos. Como dizíamos, para nós, se alguém nos pergunta quantos são os mandamentos, ainda que não saibamos mais dizer todos eles, mas dizemos são 10. Mas os fariseus, os escribas, os estudiosos da Escritura, no tempo de Jesus, tinham feito um levantamento de todos os mandamentos, de todas as normas da Escritura, e não ficavam apenas em 10, mas em 613. Agora vocês imaginem, se hoje dizer 10 mandamentos, muita gente já não sabe mais. Imaginem 613. E portanto, diante desses 613 mandamentos, qual é o mais importante? Essa é a pergunta que eles fazem. Isto é, eles querem saber se Jesus sabe, mas há também algo a mais. Eles querem saber se Jesus ensina aos seus discípulos. Se o que Jesus ensina aos seus discípulos está correto, não é, mestre? Por isso querem experimentar Jesus. E Jesus, surpreendentemente, não vai apenas dizer mas vai dizer 2 mandamentos são fundamentais. Porque não basta apenas uma afirmação, não basta apenas dizer que a coisa mais importante do mundo é o amor. Todo mundo diz isso, não precisa nem ter fé. Mas não é suficiente dizer isso. É preciso saber amar. E portanto, a palavra de Deus nos ensina a amar de forma concreta. Nós sabemos, pela própria experiência, que quando se fala de amor, quase que naturalmente se pensa que o amor é um sentimento, quando na verdade o amor
vai para além de um sentimento que me atrai, mas o amor é uma decisão que me faz ir e fazer o bem. Não apenas um sentimento que me atrai porque me sinto bem. Ali está a grande diferença. Às vezes as pessoas confundem amor com afetos. O afeto, nós diríamos de uma forma simples, é aquela atração espontânea, prazerosa, que nos faz nos sentir bem com uma pessoa, numa situação, num ciclo de amizade e assim por diante. Isso não é ruim, isso é um dom de Deus. Porém, o amor é mais do que isso. O amor é uma decisão de fazer o bem, não apenas a aceitação de um sentir-se bem. E por isso, tantas situações, sobretudo na relação conjugal, tantas situações que estão falindo, porque a base inconstante onde buscaram fundamentar o relacionamento foi nos afetos. E não na decisão de fazer o bem ao outro. Não basta só querer bem ao outro. É preciso querer o bem do outro. E querer o bem do outro é comprometer-se com isso. Não é apenas porque eu sinto isso. Porque eu quero um bem tão grande a tal pessoa. Mas se aquela pessoa me desagrada, com muita facilidade já não quero mais bem. Ali é que está a grande confusão de se compreender e de se viver o que é o amor. Quando nós amamos, nós nos comprometemos com o bem do outro, e para que o outro alcance este bem, muitas vezes é preciso que nós tenhamos atitudes que nem sempre são agradáveis. Por exemplo, quando um pai e uma mãe corrigem seu filho, isso não é agradável? Até a própria Escritura diz, no momento da correção, ninguém gosta. Mas qual é a finalidade daquela correção? É o bem, é o crescimento, é a educação. E, portanto, é maneira concreta de amar. Mas quando nós ficamos nessa superficialidade dos sentimentos, do sentimentalismo, pensando que amar é só fazer o que o outro gosta, isso é muito confuso. Porque amar não é fazer o que o outro gosta, mas amar significa comprometer-se com aquilo que o outro precisa. Como já dissemos, para crescer, para alcançar a verdadeira felicidade. Então Jesus de fato é mestre. Por quê? Porque nos recorda não apenas com suas palavras, mas com a sua própria vida. Ele que amou sem limites. São João, quando narra aquele momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, no capítulo 13, ele diz justamente isso: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isto é, amor sem limites. E para justamente sintetizar este amor de Jesus,
ele realizou aquele gesto de lavar os pés dos discípulos, isto é, o serviço, amor concreto. Então hoje, na nossa sociedade, sem dúvida, esta palavra é muito utilizada. Serve para inspirar canções, serve para se transformar em título de livro, está na boca de muita gente, mas nem sempre há atitudes que demonstrem esse compromisso com o bem do outro, que é a verdadeira forma de amar. A primeira leitura, diríamos, é uma tradução muito concreta deste amor ao próximo. O autor sagrado nos diz, de forma muito concreta: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, não façais mal à viúva, não façais mal ao órfão. E assim é o amor. Infelizmente, nós vivemos nessa sociedade desintonizada com a realidade, onde pessoas, de uma forma tão ingênua, acham que porque dizem a frase "eu te amo", está amando. Isso não garante, isso não é segurança. Uma frase dita, mesmo com toda a emoção, "eu te amo". Mas quais são as provas disso? Quais são os sinais concretos disso? Então vejam que aqui nessa primeira leitura, nós vemos como a palavra de Deus, de fato, é essa luz que ilumina, que mostra. Então, sem atos concretos, nós não podemos dizer que amamos. E diríamos até mais: com atos concretos, que são os compromissos com o bem do outro, não há necessidade de dizer que ama. Não há. E portanto tenha muito cuidado com gente que está toda hora dizendo "eu te amo, eu te amo, eu te amo", porque isso pode ser uma compensação. Faltam as atitudes, então quer enganar com as palavras. Então não há uma necessidade excessiva das palavras, porque as atitudes já dizem, e as pessoas percebem. Nós sabemos pela própria experiência quem de fato tem estima, quem de fato tem amor, quem de fato tem atenção, quem de fato tem amizade. Nós sabemos pela experiência concreta, não é pelas palavras bonitas. Vejam que drama terrível que revela essa mendicância humilhante. Alguém dizer para o outro: diga que me ama. Isso é o fim do desespero. Diga que me ama. Isto é, se não tem as atitudes, se cai no vazio. Então não basta só a palavra, não basta apenas a expressão de sentimentos, porque isso não é compromisso com o bem do outro. Por isso que a Sagrada Escritura nos apresenta a forma mais concreta de amar, quando coloca diante de nós essa comparação do amor de Deus como o amor de uma mãe.
Infelizmente, até isso, uma mentalidade distorcida que está se difundindo, está tentando acabar o amor de mãe. Isso é algo muito triste. É como antigamente se dizia, quando queria se falar da inocência, dizia como uma criança. Hoje depende da criança. Por quê? Por causa dos adultos. Então você vê determinadas crianças, não é, com modos, com linguagem, meu Deus do céu, essa aí de inocente não tem nada, porque foi estragada pelos adultos. Assim é a mãe, para falar do amor de Deus. Então a mãe, porque ama, e diante do bem do seu filho, ela faz até coisas que não são agradáveis para o filho, que não são atraentes para o filho, que não são garantia de um prazer. Um exemplo tão simples, quando a mãe precisa dar um remédio a um filho, uma criança pequena, e o remédio não tem um gosto bom, e o menino naturalmente rejeita por causa do gosto. O que é que a mãe faz? Não desiste. Não desiste. Faz a criança tomar o remédio esperneando, gritando, derramando, chorando. Por quê? Porque quer o bem da criança. Ah, mas é amargo. Não tem problema. Ah, ele vai chorar. Não tem problema. Por quê? Porque ama. Ama. Mas hoje há uma confusão. Isto é, não se demonstra mais um verdadeiro amor, até mesmo na educação dos filhos, mas uma espécie de submissão covarde. O menino fez uma cara de choro, a mãe já faz todos os gostos. O menino dá um grito na mãe, a mãe fica acuada. Mas aquilo que você está fazendo, aquilo que você está dizendo é para o bem do seu filho? Ele não entende. Não entende não. Mas você sabe. Ali está a diferença. Você sabe que é o bem que você quer. E portanto, tendo a consciência e o compromisso com o bem, você se lança e ama. E essa é uma das grandes crises da nossa sociedade hoje. Não se sabe o que é amar. E não se sabe o que é amar porque estamos todos preocupados se o outro vai gostar ou se não vai gostar. Se o outro vai me aprovar ou não vai me aprovar. Se eu vou ser simpático ou não vou ser simpático. Quando nós sabemos que o verdadeiro amor, o amor de Deus por nós, se manifestou na cruz. A grande prova de amor que Deus nos deu, está no seu Filho pregado na cruz. O que é que tem de agradável de um crucificado? O que é que tem de atraente num crucificado? Nada. Mas tem uma verdade. Por que está crucificado? Porque ama. Então que o Senhor nos ajude a termos essa clareza, a não nos acomodarmos às aparências, a não fazermos da nossa vida simplesmente umas sínteses, uns resumos, muitas vezes incompleto.
mas fazer da nossa vida um testemunho de um compromisso de quem ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus